Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços. Boa noite, o JA está começando. Veja os destaques desta edição. Presos jovens suspeitos de matar adolescentes a pauladas e pedradas. Polícia estoura laboratório onde estudante de química produzia drogas. Mais um homem é detido por envolvimento na morte de jovem que ofereceu carona por WhatsApp. E ainda, os riscos de tomar remédios por conta própria sem orientação médica. Agora, no Jornal da Alterosa. A Polícia Civil prendeu 2 jovens suspeitos de participação no assassinato de 2 irmãos adolescentes em Betim, na região metropolitana. As vítimas, de 14 e 16 anos, foram agredidas a pauladas e pedradas no meio da rua. Jefferson Nogueira Arruda, mais conhecido como Anjinho, foi preso em casa no último dia 19 de novembro e Marcelo Rodrigues de Lima foi preso no dia 7 no centro de Betim. Já Cleusa Diniz Pinto, de 46 anos, apontada como a mentora dos homicídios, o filho dela, Felipe Augusto Diniz da Costa, e um adolescente de 16 anos estão foragidos. O grupo é apontado pela polícia como responsável pelas mortes dos irmãos Mateus da Silva Chagas, de 14 anos, e Felipe Carvalho Chagas, de 16 anos, no dia 22 de setembro, no bairro Cachoeira, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A população ficou polvorosa, né? Muita repercussão social. Eles foram brutalmente, 2 menores, brutalmente assassinados, espancados violentamente, né? Houve afundamento de crânio, houve traumatismo craniano, eles quebraram braços e pernas, né? E os autores se utilizaram aí de paus, pedras e socos e chutes, né? De acordo com as investigações da Polícia Civil, a motivação do crime seria um furto praticado por uma das vítimas. O menor de 14 anos estava praticando furtos no bairro, né? O que não foi admitido pelo líder do tráfico no bairro. O líder do tráfico, então, determinou a morte dos autores em vista disso. Inicialmente foram abordados em via pública, né, e levados para a casa dos pais, né, onde foram agredidos e torturados na frente dos pais. E os pais também foram ameaçados. Caso contassem para a polícia, seriam também mortos. Ainda segundo as investigações, Cleusa e Felipe, apesar de terem envolvimento no tráfico de drogas na região, não possuem passagens pela polícia. E a Polícia Civil prendeu um estudante de química que fabricava drogas refinadas de acordo com o gosto do cliente. O rapaz de 30 anos usava matérias-primas vindas do exterior e tinha até um cardápio virtual pela internet. Um imóvel simples que não chama a atenção e onde funciona, segundo a Polícia Civil, uma república exclusiva para estudantes da UFMG. Era aqui que, de acordo com as investigações, um estudante do 9º ano de Química produzia drogas, na maioria sintéticas, vendia e armazenava matéria-prima. As informações chegaram à Polícia Civil após uma denúncia e, durante uma campana, o homem foi preso aqui quando fazia uma entrega ao gosto do freguês. Segundo os investigadores, no quarto alugado foram encontradas drogas prontas para entrega, além de matéria-prima para a produção dos entorpecentes, haxixe, óleo de cânhamo, êxtase em pó e em comprimido, LSD na forma líquida, mais de 1.000 micropontos de drogas e balanças de precisão. O valor da mercadoria ilícita é estimado em R$400 mil. Trata-se de um indivíduo que adquiria produtos químicos do leste europeu, Polônia e Holanda principalmente, e fabricava as drogas conforme o perfil do usuário. E essas drogas eram vendidas principalmente para estudantes e também para pessoas que
fazem festas, né, rave, baladas, festas eletrônicas, então é um perfil diferente de traficante. As vendas eram feitas por meio de um grupo fechado na internet, onde a cartela de produtos era oferecida com preços e orientações sobre o perfil de quem deveria comprar. Ele ainda propunha a venda por grupos. O material também seria utilizado em festas rave. Pedidos tinham que ser feitos com antecedência e o valor mínimo era de R$50. O universitário ainda oferecia referências de outros clientes que podiam ser conferidas em depoimentos no site do tráfico. A internet ela está sendo bastante utilizada para qualquer modalidade criminosa. Nós temos que acompanhar as tecnologias, a mudança do cenário criminoso, para, consequentemente, fazer um bom combate. O universitário não tinha ficha criminal. Ele foi levado para o Ceresp da Gameleira e pode pegar de 5 a 15 anos de prisão. 6 pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas, furto e homicídio nos bairros Milionários e Vila Bernadette, na região do Barreiro, na capital. Na delegacia, as suspeitas debocharam da situação e pareciam não se preocupar. Não tem nada a ver com isso, então? Não. Por que você foi pego, então? Porque eu tava no lugar errado, na hora errada, ué. Quando a polícia chegou, como é que foi? Com as pernas. Você ia fazer o que com essa droga? Vai, o que todo mundo faz com ela, né? Ganhar dinheiro. 6 pessoas foram presas em 2 casas nos bairros Milionários e Vila Bernadette, na região do Barreiro. Dentro dos imóveis, a polícia localizou 3 pistolas 9mm e uma .40. Também foram apreendidos mais de 20 quilos de maconha em barras, cerca de 200 buchas da mesma droga, um pacote de haxixe, quase 400 pinos de cocaína, pedras de crack e 20 pontos de LSD. Parte do material estava pronta para venda. Grande parte do material e das armas estavam guardadas fora da vila, né, o que dificulta a apreensão, especialmente em flagrante, da quadrilha naquela localidade. A gente pode perceber que pela apreensão, tanto do bairro Milionários quanto dentro da Vila da Bernadette, as drogas são acondicionadas da mesma forma, inclusive em forma de kit, que a maconha, que a gente percebe aqui, já vem com a seda e em algumas ocasiões, dependendo da quantidade, né, que o usuário for adquirir, ele ainda ganha um isqueiro. Os suspeitos estavam dormindo quando a polícia chegou e ainda tentaram fugir. Quando a gente chegou para dar cumprimento na primeira casa, fora da vila, o alvo, né, o Vitor, ele tentou evadir e pulou várias lajes e foi necessário até um apoio aéreo para a gente fazer a contenção dele. A delegada diz que a quadrilha era acompanhada desde o fim do ano passado. Desde então, a Polícia Civil já tinha conseguido prender alguns membros do grupo com drogas. Na operação de hoje, também foram apreendidos um carro e uma moto, que seriam usados pelos suspeitos. De acordo com a Polícia Civil, há 2 semanas, um homem foragido do presídio Nelson Hungria foi recapturado na Vila Bernadette, em um carro roubado, onde estavam 2 submetralhadoras. Eles seriam um dos chefes da organização criminosa. Com a localização do suspeito, as investigações avançaram e o restante do grupo acabou preso. A quadrilha é apontada como uma das principais da região, com envolvimento inclusive em homicídios. As armas apreendidas com os suspeitos vão passar por perícia para saber se foram usadas em outros crimes. Assim que for finalizado o inquérito aqui na delegacia relativo ao tráfico de drogas, a gente vai oficiar ao Departamento de Homicídios e Crimes contra a Vida e oferecer as armas para elas fazerem comparação balística. Mais um envolvido na morte de Kelly Cadamuro, em Frutal, na região do Triângulo, foi preso hoje pela Polícia de São Paulo. O Ministério Público de Minas Gerais entendeu que ele participou do crime e emitiu um mandado de prisão. Kelly foi morta depois de oferecer carona por WhatsApp. Daniel Teodoro da Silva, de 25 anos, estava sendo procurado pela Justiça. Ele trabalhava numa obra na zona norte de Rio Preto quando foi surpreendido pelos policiais. O mesmo se identificou com outro nome, não passando seus dados. Como nós já sabíamos que era a pessoa que a gente está procurando, demos voz de prisão a ele e conduzimos a central, onde está sendo lavrado
a captura dele. Na época do crime, ele chegou a ser preso já que estava com o celular da Kelly, mas foi liberado em seguida. Agora, o Ministério Público de Minas Gerais entendeu que ele também participou do crime e expediu mandados de prisão. O crime foi em outubro do ano passado. Kelly Cadamur ofereceu carona num grupo de WhatsApp em Rio Preto. O autor do assassinato, Jonathan Pereira do Prado, se ofereceu para dividir a viagem. Durante o trajeto, ele abordou a vítima e depois matou Kelly enforcada com uma corda. Jonathan está preso e foi condenado a 42 anos de prisão. Um terceiro homem, Vander Luiz, também foi preso por receptação de outros pertences de Kelly, incluindo os pneus do carro da vítima. Um caminhoneiro foi condenado a 12 anos de prisão por atropelar e matar um motociclista em 2014, em Poços de Caldas, no sul de Minas. O caso aconteceu no dia 4 de dezembro de 2014. Pelo circuito de monitoramento de uma empresa, é possível ver o momento em que o motoboy Paulo André dos Santos é atropelado no bairro Elvira Dias. Segundo a polícia, tudo aconteceu após uma briga de trânsito. Dercy Milani, de 59 anos, dirigiu o caminhão. Na época, segundo a PM, ele teria causado o acidente depois de reclamar de uma fechada no trânsito. Após o atropelamento, o caminhoneiro foi agredido e apedrejado por alguns colegas do motoboy. Milani recebeu atendimento médico e foi preso em flagrante. Ele ficou preso por cerca de 10 dias e conseguiu alvará de soltura para responder o processo em liberdade. Milani foi condenado a 12 anos e 6 meses de prisão em regime fechado após júri popular na tarde de ontem em Poços de Caldas. Mas a defesa dele informou que vai recorrer da decisão. Céu nublado no Jequitinhonha, na zona da mata e no sul do estado. Nas outras regiões, o tempo fica parcialmente nublado. Em BH, mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Campina Verde, os termômetros vão dos 16 aos 36. Oscilam dos 13 aos 28 em Carandaí. Vão dos 12 aos 31 em Botelhos. E em Teófilo Otoni, mínima de 17 e máxima de 35 graus. Está nas mãos da Justiça a decisão de suspender as atividades do médico suspeito de arrancar a cabeça de 2 crianças durante o parto em Araguari, no Triângulo Mineiro. Foram meses de investigação e de angústia para as famílias que perderam os filhos. Era outubro de 2017, há pouco mais de um ano, quando a Rebeca, nome escolhido para a filha, teve a cabeça arrancada do corpo durante o parto. A Tânia chegou aqui na Santa Casa de Araguari com 39 semanas de gestação. Ela trouxe o laudo do médico de Tupaciguara com a indicação de uma cesariana, visto que a pequena Rebeca estava sentada na barriga dela. Então ela foi atendida pelos médicos aqui da Santa Casa e liberada. Uma semana depois, ela retornou aqui na Santa Casa com contrações. Mais uma vez foi analisada e liberada para retornar a Tupaciguara. Apenas 4 dias depois, ela retornou novamente aqui na Santa Casa, já em trabalho de parto. Então os médicos foram rápidos, prestaram um atendimento rápido, mas optaram pelo parto natural, excluindo a indicação de uma cesariana. Durante o procedimento, quando eles foram retirar a pequena Rebeca da barriga da mãe, houve a separação da cabeça do corpinho da bebê. Então aí eles precisaram fazer uma cesariana de urgência, apenas para tirar a cabeça que havia ficado na barriga da mãe. O médico é Fernando Borges Santos, que atua na Santa Casa de Araguari. Tânia foi uma das pacientes dele. Além dela, Mariana Pereira de Araújo também passou pela mesma situação. Em março, ela foi atendida no mesmo hospital e pelo mesmo profissional. Na época, o marido dela falou sobre a dor e o trauma que viveram. Tive que sepultar minha filha sozinha, minha esposa ficar no hospital sozinha. De acordo com o que a investigação provou, em ambos os casos, os bebês eram viáveis, chegaram à Santa Casa em plena condição de ser realizado parto cesariana. O promotor ainda enfatizou que houve imprudência médica nos 2 casos. As investigações do Ministério Público e da Polícia Civil indicaram a ocorrência de homicídio culposo em razão do erro cometido pelo médico. Nossa produção fez contato por telefone com o médico Fernando Borges para saber como ele pretende se defender.
Doutora, deixa eu te perguntar, ontem foi oferecida aquela denúncia lá pelo Ministério Público, né? Certo. O senhor poderia se posicionar com a gente, falar sobre? Não, eu não gostaria não. Gostaria que você ligasse para o meu advogado e ele manifesta, tá bom? A justiça vai ser feita, em nome de Jesus. Eu tenho fé em Deus que a justiça vai ser feita. Em contato com a nossa equipe, o advogado do médico disse que ele só iria se manifestar em juízo. Veja daqui a pouco, logo depois do intervalo, os riscos de tomar remédio por conta própria sem recomendação médica. Eu volto já já. O Detran prorrogou o prazo para o cadastramento de motoristas e acompanhantes de vans escolares. O repórter Wagner de Oliveira tem as informações. Oi, Carol. A data limite ainda não foi divulgada, mas a prorrogação será publicada por meio de uma portaria do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. O órgão assumiu o registro de condutores acompanhantes obrigatórios nos veículos que transportam crianças de até 9 anos e autorização de veículos no fim de setembro, com a publicação de uma portaria que estabelece que o motorista do transporte escolar deve ter mais de 21 anos, apresentar atestado de antecedentes criminais, provando que não tem nenhum tipo de condenação. O motorista não pode também ter cometido infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Os veículos do transporte escolar deverão ser submetidos a uma inspeção semestral em instituições técnicas licenciadas ou entidades técnicas paraestatais em Minas Gerais. O veículo que não for aprovado ou não passar por inspeção terá o registro bloqueado e ficará impedido de ser licenciado até regularizar sua situação. Os condutores e acompanhantes que ainda não se cadastraram devem acessar o site do Detran de Minas Gerais. Voltamos aos estúdios do Jornal do Alterosa com você, Carol Saraiva. Obrigada, Wagner. E começa na próxima segunda-feira o processo de renovação no programa Meio Passe Estudantil, que dá 50% de desconto no transporte público aos estudantes do ensino médio e da educação de jovens e adultos. Veja como garantir seu auxílio com a repórter Fernanda Siqueira. Para ter direito ao meio passe, é necessário que o estudante more em BH, esteja matriculado e que a distância da sua casa à escola seja igual ou superior a 1 quilômetro. Para fazer a renovação, basta entrar no site www.meiopasse.bbh.gov.br, preencher a ficha de inscrição entre os dias 3 e 19 de dezembro. Aqueles que recebem um benefício, mas mudaram de endereço, também precisam fazer a renovação no mesmo período. Porém, é necessário levar a documentação que comprove a mudança na gerência de atendimento regional mais próximo de sua casa entre os dias 10 e 21 de dezembro. Para quem ainda não recebe o benefício, a inscrição deve ser feita no portal da Prefeitura entre os dias 14 e 28 de janeiro de 2019. Além disso, o estudante precisa encaminhar para a gerência de atendimento regional mais próximo de sua residência a cópia ou documento original da ficha de pré-inscrição, do comprovante de matrícula, da carteira de identidade, do comprovante de endereço e do CPF. É com você aí no estúdio, Carol. Obrigada. 7 em cada 10 brasileiros fazem uso de remédios por conta própria, sem recomendação médica, fazendo do país o campeão mundial em automedicação. Mas esse título não é nada bom. Veja agora os riscos do uso incorreto de medicamentos. Dona Maria não sai de casa sem remédios na bolsa. Alguns, ela confessa, comprados sem prescrição médica. Eu compro na farmácia e tomo. Não fica preocupada, com medo? Aliviando a dor. Fico não. Comprar remédios sem orientação de um especialista é um hábito comum e perigoso entre os brasileiros. Muitas pessoas admitem usar medicamentos comprados sem receita. Muita gente já compra remédio para dor ou para infecção, já deixa em casa. Eu deixo em casa ou então eu procuro remédio do mato, de horta e faço chá e tomo. É de costume de mãe e pai dar a gente, então a gente não fica com medo e nem fica preocupada. O mês de novembro foi escolhido por especialistas para chamar a atenção para o risco do uso de remédios sem orientação médica. O costume arriscado e cada vez mais frequente fez do Brasil
um campeão mundial em automedicação. 72% dos brasileiros se automedicam e 4 a cada 10 pessoas fazem o próprio diagnóstico sem procurar atendimento médico. O resultado disso é que, por hora, são registrados 2 casos de intoxicação pelo uso incorreto de remédios. Este especialista, diretor da Sociedade Mineira de Infectologia, faz um alerta. Segundo ele, quando o remédio usado é um antibiótico, os riscos são ainda maiores, já que a pessoa pode desenvolver resistência a alguns medicamentos. Além de causar efeitos colaterais importantes, ela seleciona essas bactérias na medida que as pessoas tomam antibiótico desnecessariamente ou fazendo uso por conta própria. E com isso, selecionando essas bactérias, na medida que ela precisa ser de fato tratada, ela já vai conviver com bactérias extremamente resistentes. Ainda de acordo com o especialista, por causa da resistência a algumas bactérias, criada pelo uso incorreto de remédios, a ONU prevê 10 milhões de mortes até 2050. Isso corresponde a um Boeing 737 caindo todos os dias no Brasil, de pacientes que morrem com infecções por bactérias multiresistentes. Enquanto isso, nós estamos convivendo com esse problema cotidianamente sem percebê-lo. Isso é o que nós chamamos de uma epidemia oculta. O Jornal da Alterosa termina aqui. Fica a seguir com os fatos que marcaram o dia no país e no mundo no SBT Brasil. Amanhã a gente volta a se encontrar a partir das 7h15. Uma ótima noite para você e até lá.